Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros pastorais, esse nosso encontro semanal que tem abençoado tantas pessoas. Se você ainda não assistiu as nossas mensagens anteriores, quando aqui acabar, você já vai lá, procura na playlist Encontros Pastorais e você vai ser abençoado por uma palavra do Senhor. Em Marcos 16:15, a palavra vai nos dizer que Jesus nos dá ali um chamado: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. E é isso que nós estamos fazendo aqui, através desse programa, através dos nossos cultos. E se você deseja fazer parte daquilo que nós estamos construindo como igreja e contribuir para a expansão do reino de Deus, eu quero te convidar a exercer a sua generosidade através das informações que aparecem aqui no canto da nossa tela ou através dos links que estão na descrição do vídeo. O Senhor conta com você. Agora vamos ouvir uma mensagem com a pastora Flávia Arraes. Olá, seja muito bem-vindo a esse novo espaço aqui na Angelim TV. Certamente essas mensagens vão inspirar o seu coração, encher o seu coração aí de expectativa, de ânimo. A palavra de Deus é sempre essa palavra que nos guia, que nos norteia e que nos mostra o nosso destino. Para que nós nascemos, qual o nosso propósito aqui nessa terra. Então, nesse espaço aqui, você vai receber uma palavra inspiradora dos céus e eu já vou começar pedindo para você se inscrever no nosso canal e repartir essa mensagem com outras pessoas. Ainda não é o fim. Sabe quando você pensa, cheguei no meu limite, já esgotei todas as minhas forças, já usei de toda a sabedoria humana que eu tinha, já tentei de todas as formas e mesmo assim eu acho que daqui para diante eu não consigo mais passar? Normalmente, quando a gente chega nesse ponto, nesse limite, nesse ponto de inflexão, são as horas onde nós estamos prontos, preparados para experimentarmos o sobrenatural. Quem nunca passou por momentos que você pensou, sozinho eu não vou dar conta, eu não sei o que fazer, eu estou pensando em desistir? Esse sentimento de desistência que às vezes bate na porta do nosso coração, não é porque sejamos frágeis ou porque às vezes a gente não sabe as respostas das coisas. Isso também acontece. Mas muitas vezes é porque Deus nos permite passar por momentos de limitação onde a gente entende que como seres humanos que somos, por mais que a gente saiba de algumas coisas, nós precisamos de um Deus que é o nosso Criador, que é o nosso Pai. É bem aí, nesses momentos, que a gente entende que não somos independentes, que precisamos das mãos de Jesus, precisamos do socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, eu lembro de alguns momentos da minha vida que foram pontos de inflexão, de decisão da minha jornada de vida, que eu achei que fosse o fim. Achei que não tivesse mais esperança e foram nesses momentos onde, ali pronta para desistir, pensando realmente que havia chegado no fim da minha vida, eu me rendi, eu aprendi a adorar o Senhor como nem nos meus melhores dias eu pude aprender. Foram nos momentos de vale, de tribulação, de angústia, de morte, de luto profundo, que eu aprendi a clamar por Jesus. E talvez você esteja aí passando por um momento difícil da sua vida e se perguntando, como que eu vou continuar? Acho que agora o decreto é um decreto de fim, um decreto de morte. E isso aconteceu com uma família que amava muito Jesus, de amigos de Jesus. A gente pensa que os amigos de Jesus, pelo fato de a gente estar buscando a Deus, a gente não vai passar por algumas situações, por algumas tempestades e tribulações, mas isso não é verdade. Em João 11, eu quero ler com você alguns trechos desse capítulo da palavra que conta sobre um momento onde uma família de amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta, achou que fosse o fim. A palavra segue nos dizendo a partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo, Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, essa doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde ele estava.
Olha que interessante. Isso aqui é algo que chama muito a minha atenção. Quando Jesus escuta falar, ali por volta, nos arredores de Jerusalém, de que Lázaro, lá em Betânia, estava adoecido, a Bíblia é muito enfática em dizer que Jesus amava essa família de amigos queridos, mas que ainda assim se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Veja bem, a distância de Jerusalém para a região de Betânia não era tão grande assim. Era cerca de 3 quilômetros somente, pertinho. A uma caminhada, Jesus chegaria logo ali. E eu fico pensando que talvez eu e você, se recebêssemos uma notícia de que alguém que a gente ama está doente, de que alguém que a gente ama está passando alguma situação urgente, a gente rapidamente pegaria um voo, pegaria o nosso carro e sairia correndo naquela direção para tentar de todas as formas ajudar essa pessoa. Não é o que Jesus faz. Isso me chama muito a atenção, porque a impressão que a gente tem, às vezes, na nossa vida, e eu acho que você já passou por isso, é: por que Deus está demorando? Será que Deus não sabe que eu estou passando por uma situação de necessidade, de enfermidade, de luta? Será que Deus não sabe que a luta que eu estou enfrentando vai me levar para um caminho de morte? Será que Deus não pode simplesmente fazer algo e me livrar de maneira sobrenatural? A gente sabe que Ele pode, mas as dúvidas que a gente tem, a luta interna que a gente passa muitas vezes, é por que o Senhor não fez nada ainda de imediato? Por que Deus simplesmente não se levantou do seu trono e me socorreu enquanto eu clamo desesperado por socorro? Você já passou por isso? Eu imagino que Marta e Maria estavam desesperadas, tentando mandar recado de todo jeito para que Jesus viesse. Mas Jesus, ele é enfático em dizer: essa doença não é para um fim de morte, ela será para a glória de Deus, para a glória daquele que há de se manifestar no meio de toda essa tempestade. O que me faz entender que são os momentos de maiores dores da nossa vida, nos nossos momentos de fim, de desistência, de luto, de enfermidade, que a glória de Deus pode se manifestar de uma maneira ainda mais poderosa. São nos nossos dias mais escuros, nos vales, nas tempestades da vida, que nós podemos experimentar a boa mão do Senhor como nunca antes pudemos ver. A Bíblia segue dizendo que Jesus então chega ali depois desses dias, depois de ouvir falar que Lázaro estava enfermo. E quando Jesus chega ali em Betânia, a notícia já havia chegado. Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. 4 dias que aquele amigo precioso de Jesus já estava no túmulo, com a porta do túmulo cerrada por uma pedra. Havia um luto, um cheiro de morte, um cheiro de fim, um cheiro, corações enlutados. As pessoas ali estavam com o sentimento de: por que Deus demorou tanto para me acudir? Marta, na sua ansiedade, sai correndo e ali na porta da cidade ela vai encontrar Jesus. Ela não espera nem Jesus chegar ali, entrar na cidade, só de ouvir falar: Jesus está chegando. Ela sai correndo e ela tenta ali abraçar o Senhor, clamar e dizer a Ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus recebe o clamor daquela mulher e ele diz: Marta, você não está entendendo. E ele traz a ela uma das maiores revelações que a Bíblia nos traz sobre quem Jesus é. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso me mostra que são nos dias mais difíceis, são nos dias de fim, de desistência, que nós temos a oportunidade de recebermos as maiores revelações de quem Deus é. Jesus se revela a ela e ela tenta ali de alguma forma comover o coração de Jesus através da sua ansiedade, do seu movimento ansioso. Para e me escuta agora. A sua ansiedade, o seu desejo de resolução urgente de algo, muitas vezes essa coisa nossa, que não é uma antecipação, mas é uma precipitação. Muitas vezes a gente se precipita em querer fazer as coisas na nossa própria força, na nossa ansiedade. Não vai mudar absolutamente nada do panorama em que a gente está. A sua ansiedade não pode fazer nada com você, a não ser roubar a sua paz. Em contrapartida, logo depois a gente vê a outra irmã, Maria,
também escuta que Jesus está se achegando. E quando Maria encontra Jesus, a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés de Jesus e o adorar. E ela diz a mesma frase que Marta, isso é curioso. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora com uma postura diferente, não uma postura ansiosa ou de alguém que quer mudar o coração ou de uma certa forma manipular uma circunstância por causa da sua ansiedade. Maria simplesmente se rende, ela se ajoelha e ela adora Jesus no meio do seu luto. Aquela adoração comoveu o coração do Senhor de uma forma única. A Bíblia diz então, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Jesus chora. Alguns teólogos dizem que Jesus chora por ver a incredulidade do povo. Ele já havia dado a palavra de que Lázaro estaria vivo, que Lázaro iria viver o sobrenatural, e eles não creram. Mas eu sinceramente acredito, conhecendo o coração do meu Jesus e o quão acessível, embora sendo Deus, sendo 100% homem, o quão humano ele era e sensível às nossas dores, que Jesus também se compadece, ele tem uma profunda, íntima compaixão. Ele sente a dor do coração de Maria, de Marta, daquele povo. E ele sente, por mais que ele soubesse que ele estava pronto para ressuscitar Lázaro e fazer um grande milagre, que aquele dia que começou com luto iria virar um dia de júbilo, ele ainda assim está com elas ali, sentindo a dor delas. Algo que você precisa saber é que você tem um Deus de amor, que embora sendo Deus, sabendo do fim desde o início, ele sente, ele se comove, ele se move, ele é cheio em misericórdia, em bondade e em graça. Um Deus que se importa com as nossas lágrimas. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse que quando nós chegarmos diante dele, ele recolheu em uma taça todas as nossas lágrimas de adoração, de rendição, os nossos lamentos. Nenhuma das suas lágrimas passa despercebida ao Senhor. O Senhor recolhe todas elas, ele acolhe, ele se compadece de você, ele percebe como você está se sentindo. E na sua infinita graça, bondade e misericórdia, ele te abraça aí onde você está. Ele recebe a adoração de Maria e prontamente Jesus vai em direção ao túmulo e as pessoas trazem a realidade para Jesus. Já cheira mal, Senhor. Lázaro já está morto há 4 dias, não há mais o que fazer. Esse não há mais o que fazer é um decreto de morte, de falência, de chegou ao fim. Eu não sei se você já recebeu esse decreto em alguma área da sua vida. Eu já recebi algumas vezes, onde as pessoas dizem, às vezes através de um diagnóstico, através de uma má notícia, através de um pedido de divórcio, de uma palavra que vem para trazer um decreto de fim. Ali Jesus estava recebendo o panorama geral. Lázaro já está morto, já cheira mal, não tem mais jeito. Humanamente falando, realmente não tinha. Humanamente falando, era o fim. Mas Jesus olha então para aquela circunstância e ele traz umas boas novas de ressurreição. É lindo isso porque Jesus, ele se indigna. Essa versão que eu estou lendo, a Nova Versão Internacional, diz: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada na entrada, e disse: enrolem a pedra para o lado. Essa indignação de Jesus fala de um posicionamento de alguém não irado, preste bem atenção, mas de alguém inconformado com o decreto de fim, de alguém inconformado com o decreto de morte. Veja bem, olha bem aqui para mim. Eu não sei como está a sua circunstância, mas você precisa ser alguém que não se conforma com o decreto de fim, com o decreto de morte. Tem que existir alguém aí na sua casa, na sua família, alguém precisa crer. A Bíblia em alguns momentos diz assim: será que ainda existe fé? Será que você aí do seu lado, onde você está, me assistindo agora, será que ainda existe um pouco de fé aí? Porque se houver fé do tamanho de um grão de mostarda, então você dirá para aquele monte: passa dali para colar, e ele passará. Talvez você diga: eu não tenho mais forças, mas ainda me resta um fio de fé, de esperança. Então,
se há fé aí. Então, pegue essa fé, não se conforme com a sua situação. Largue mão desses decretos que outras pessoas talvez tenham dado para você a seu respeito. Vozes contrárias tentando intimidar, roubar a sua alegria, roubar a sua fé. Jesus diz, rolem a pedra contra todo decreto de morte, contra todo decreto de fim. Jesus diz, tirem a pedra, porque agora eu vou fazer o sobrenatural. Então ele dá um comando e ele diz, Lázaro, vem para fora. Imediatamente aquele povo se assusta, porque lá vem aquele homem todo enfaixado. Nessa época eles enfaixavam os mortos. E lá vem, gente, aquela múmia ambulante, Lázaro saindo daquele túmulo. Imagina o alvoroço que houve ali na região de Betânia, todo mundo ouvindo falar. Aquele que estava morto há 4 dias reviveu. O que aconteceu foi sobrenatural. Veja algo, rolar a pedra, tirar a pedra, é papel meu e seu, é papel humano. Existem aqui, nesse texto, alguns panoramas que a gente precisa entender. Qual é o papel do ser humano? Qual é o papel de Deus? E o papel do ser humano aqui, o papel daquelas pessoas, mesmo dos incrédulos, era rolar a pedra. Alguém tinha que ir lá e fazer alguma coisa. Deus usa pessoas comuns, às vezes até na nossa incredulidade, na nossa dúvida, muitas vezes nos nossos questionamentos. O Senhor conta com pessoas para rolarem a pedra. O Senhor conta com pessoas que vão ser usadas para tirar o empecilho que impede com que a voz de Deus chegue em um túmulo. Será que você pode ser essa voz na vida de alguém? Ser essa pessoa que é instrumento de Deus para com as suas mãos, com a sua vida, tirar a pedra, tirar aquilo que impede com que a voz de Deus chegue dentro de um túmulo. Será que você pode ser um instrumento de Deus agora mesmo para orar por alguém, para interceder por alguém e para ser essa pessoa que vai tirar e remover os obstáculos que impedem com que outras pessoas sejam tocadas pela glória de Deus? De alguma forma, existia alguém ali que ouviu o comando de Jesus e mesmo não entendendo nada, mesmo chorando de luto, estava ali pronto para tirar essa pedra do caminho. A pedra rolou. Lázaro ouviu o comando de Deus. Vem para fora. Eu ainda não acabei com você. Essa voz tão linda, tão doce, tão poderosa, que faz estremecer o nosso interior. Quando a gente pensa que está morto, que é o fim, de repente nós escutamos essa voz. Ei, eu estou só começando com você, filho. Eu só estou começando com você, filha. Ainda não é o fim. Vem para fora. Você ainda tem uma vida para viver. Ainda existe uma jornada longa para que você siga o seu caminho. Vem para fora. De repente Lázaro vem para fora e se escuta ali aquele barulho, todo mundo se alvoroça, mas ainda existia uma limitação humana, ainda existia algo que impedia Lázaro de correr na sua jornada, de correr livre. A Bíblia fala que existiam ataduras ali, né? E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Então Jesus deu mais um comando, agora devolvendo a bola para a humanidade. Desamarrem as faixas, desatem-no, deixem-no ir. Isso é tão forte, porque a voz poderosa do Senhor poderia ter desfeito aquelas faixas, aquelas amarras imediatamente. Mas Deus ama usar pessoas comuns. Deus ama usar aquelas pessoas que duvidaram, os incrédulos, aqueles que estavam ali chorando o luto da morte. Deus olha para aquelas mesmas pessoas impossibilitadas, improváveis e diz, são vocês mesmos que vão ser usados para desatar as faixas daquele que estava morto e agora reviveu. Uau! Como que muitas vezes, mesmo a gente não se sentindo capaz, mesmo quando às vezes a gente se sente limitado e a gente fala, Deus, será que eu posso ser usado? O Senhor conta conosco para desatarmos as ataduras de outros, para desligarmos aquilo que está atado, para desfazermos cadeias, para quebrarmos correntes. Deus usa pessoas que estão sentindo o cheiro de morte, mas que agora vão fazer parte da festa do júbilo da vida. Eu e você somos essas pessoas que, mesmo
chegando ao nosso limite humano e natural, vamos poder ouvir a voz de Jesus operando milagres e seremos coparticipantes com Ele. Viveremos e participaremos daquilo que Ele está fazendo nessa terra, desfazendo cadeias, desatando pessoas. Mas veja, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você possa pensar assim: eu já recebi uma voz, a voz de Jesus já alcançou meu coração. Talvez você se sinta aí o Lázaro da história. Eu estava morto, eu revivi, Deus tem feito coisas novas na minha vida, mas existem ainda amarras, ataduras na minha vida. Eu não consigo correr a minha nova vida, eu não consigo correr a minha jornada de propósito, eu ainda me sinto amarrado, detido, preso. Deus usa pessoas. Deus pode estar usando a minha voz agora mesmo, para no poder do nome de Jesus, orar para que essas cadeias e essas faixas caiam por terra, para que você seja livre de uma vez por todas. Talvez você já não esteja mais morto, você já está vivo, mas ainda está aprisionado. Não consegue viver a plenitude daquilo que foi criado para viver. E eu estou aqui para te lembrar, com base nesse texto de João 11, é que Jesus completa toda a obra na sua vida. Usando pessoas? Sim, usando pessoas. Do mesmo jeito que existem pessoas que nos amarram, que fecham a pedra e dizem: você está morto, fica aí porque você já está cheirando mal, não tem mais jeito para você. Deus levanta também pessoas que nos ajudam a desatar as amarras da nossa jornada, da nossa vida, e nos ajudarão a correr livres o chamado do Senhor nessa terra. Que hoje você seja livre, completamente livre de toda cadeia que te prende na opressão do passado, nos traumas, nas feridas, no luto, na limitação, no decreto de fim. Que você esteja preparado para ouvir a voz do Senhor te dizendo: ainda não é o fim. E que você também seja um instrumento do Senhor para desatar a cadeia de outras pessoas, para correr livre aí a sua jornada com ousadia, com graça e com autoridade. Que você aí onde você está, durante essa oração que nós vamos fazer agora, possa se render a Jesus, assim como Maria, mesmo sem entender, mesmo entristecida, adorar a Deus no dia bom, no dia mau, aprender a se mover por fé e a se levantar dos túmulos da impossibilidade para viver o sobrenatural. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus, abraça essa pessoa que está assistindo essa mensagem. Guarda, protege, cerca, Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão cativos, que estão num leito de enfermidade, num leito de morte. Aquelas pessoas que chegaram num ponto de desistência da própria vida, Deus. Que se sentem já cheirando mal, como Lázaro estava. Não há mais jeito, não há mais solução, não há mais saída. Senhor, no poder do nome de Jesus, invade agora, Senhor, esse lugar onde essa pessoa está. E traz vida, no poder do nome de Jesus. Eu estou aqui para rolar a pedra, para que enquanto ela assiste essa mensagem, ela possa ouvir a tua voz, chamando-a para fora. Vem para fora, filho. Vem para fora, filha, para viver uma vida livre de amarras, preparado para viver uma longa jornada que vai glorificar o Senhor. No poder do nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, que essa mensagem possa gerar vida onde você está. Compartilhe essa mensagem e seja aquele que vai ajudar a desamarrar, desatar as ataduras de outras pessoas. Deus abençoe. Você chegou até aqui, eu tenho certeza que essa palavra encontrou um lugar no seu coração. Se você deseja caminhar mais próximo de Jesus, escrever uma nova história, nós queremos te conhecer, te ajudar nessa caminhada, te conectar a um GC. Preencha agora mesmo o link que está na descrição do nosso vídeo. Um voluntário entrará em contato com você e vai ser um grande prazer te ajudar nessa caminhada. Bom, aproveita, curte, compartilha essa mensagem com alguém que você ama e comenta aí o que te abençoou, quais as chaves, quais palavras você vai guardar aí no seu coração e até o próximo episódio.